contigo. A gente, essa semana que não está com o professor Alexandre Cabral aqui com a gente, mas na semana que vem ele já está de volta, para a gente fazer aquele nosso bate-papo de todos os dias, para a gente fazer aquele nosso BMC Marketing de todos os dias, mas a gente, claro, em cima da notícia, trazendo todas as repercussões desde o dia 7 de setembro das manifestações, os desdobramentos, as repercussões e, claro, todas as notícias que impactam o mercado financeiro e trazem repercussão para os investidores. Mas, Gani, eu vou ficando por aqui. Eu quero agradecer mais uma vez a sua participação, mas você fica aí conversando daqui a pouquinho com a Débora Oliveira, porque ela está chegando aqui para fazer uma cobertura especial também desse dia, né, Gani? E eu vou ficando por aqui, mas ela segue com a parte 2, o segundo tempo aqui do BMC Marketing, numa edição especial nessa quinta-feira, dia 9 de setembro. Débora Oliveira, toca o barco aí, é contigo e vamos acompanhar e monitorar esse mercado financeiro para ver como fecharemos hoje diante desse dia de tanta volatilidade, Débora. Pois é, Felipe, segundo a Paula Moraes, a Débora Nascimento, né, tá continuando agora aqui o BMC Marketing para vocês. Eu vou trazendo essas últimas informações, a gente vai continuar repercutindo, vai continuar acompanhando aqui a Bolsa que já renovou outra mínima, né, a maior mínima aí desse semestre, né, Felipe? Então a gente vai continuando por aqui. Vai lá você, vamos continuar aqui. Já quero dar muito boa tarde para todos vocês. Tchau, tchau, Felipe. Para todos vocês que estão aí nessa nossa transmissão, né, hoje com essa cobertura especial desse Day After aí do dia 7 de setembro, né? Bom, por causa disso, excepcionalmente, lembrando, nessa quarta e quinta-feira a gente não está exibindo o BMC Business. Lembrando que a gente vem aí, né, de um dia de queda do Ibovespa, como a gente acompanhou ontem, e hoje o principal índice da B3 está enfrentando aí essa senhora volatilidade que a gente tem visto desde o início do dia. Por um lado, a gente tem a paralisação de alguns caminhoneiros, né, que participaram dos atos do 7 de setembro em Brasília em apoio a Bolsonaro, mas mantém bloqueios em vários trechos aí de rodovias do país, mesmo após o presidente ter gravado aí um áudio pedindo a retirada dos caminhões das pistas. A pauta dos caminhoneiros bolsonaristas é da defesa da democracia e da liberdade de expressão, o voto impresso auditável e o impeachment de ministros do STF. Alguns entendem, né, inclusive, que as obstruções devem continuar para poder pressionar Bolsonaro a dar respostas práticas ao STF com ações, não apenas discursos, e a expectativa é que eles também sejam recebidos no Palácio do Planalto pelo presidente. Os líderes contrários à paralisação, né, justificam que o atual movimento não representa a categoria. Eles dizem que, abre aspas, é uma pauta do agronegócio e do Bolsonaro que está usando a categoria como massa de manobra, como força política deles, fecha aspas. Foi o que disse o Marcelo Paes, mais conhecido como Marcelinho pela categoria. A gente vai ter por aqui daqui a pouquinho também a Heloísa Cruz, que é a gestora da Stock, repercutindo com a gente, né, o impacto dessas mobilizações em alguns estados do país também, né, nessa volatilidade do mercado que a gente tem visto aqui nessa quinta-feira. Mas agora eu quero voltar ao vivo com o Eric DK, porque essa questão política, né, dessa disputa entre os poderes tem pesado e isso é bem claro nessa volatilidade que a gente está vendo hoje no mercado, né? Então, inclusive a gente tem uma nota aqui do Ministério da Infraestrutura, né, atualizando, né, essas informações de acordo com dados, inclusive, da Polícia Rodoviária Federal, né, a PRF informou hoje, né, que alguns outros pontos aí foram realmente já liberados para conseguir aí ter uma rodovia já liberada pela PRF. Eu vou só adiantar aqui para vocês essa notinha aqui. A PRF informou que a redução de cerca de 35% nas tentativas de bloqueio em rodovias federais no início dessa tarde, às 14h30, né, de hoje, ainda eram registrados pontos de concentração em rodovias federais em 3 estados, mas não havia aí mais registros de interdições na malha rodoviária nacional, né? A região sul, inclusive, aí de Santa Catarina, que concentrava mais da metade das ocorrências registradas nesse início da tarde, né? E aglomerações ainda seguiam nos estados aí da Bahia, Mato Grosso, Pará, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Goiás, Maranhão, Rio de Janeiro e Tocantins. A PRF também informou que zerou essa lista de pontos sensíveis com algum impedimento aí da saída ou entrada de caminhões, em especial Paulínia, em São José dos Campos, em São Paulo.
Aqui a gente vê novos corredores logísticos aí essenciais sendo liberados pela PRF aí nas últimas horas. Ou seja, vai tendo aí então um arrefecimento dessas paralisações, dessas mobilizações em alguns pontos. Eu já estou ouvindo aqui, inclusive, o DK. Eu vou só pedir para o pessoal liberar o DK aqui também no meu ponto, que eu estou ouvindo aqui no retorno aqui no estúdio. Mas eu quero voltar a conversar aqui com ele para poder falar um pouco sobre essa questão desses caminhoneiros. Existe mesmo, DK? Tudo bem? Boa tarde. Que bom falar contigo por aqui. Boa tarde, Débora. Boa tarde, os ouvintes. Eu vou colocar aqui o vice-líder do governo, Evair de Mello, para conversar com vocês diretamente. Eu acho que ele está mais munido de informação do que ele tem muito trânsito aqui no Congresso, ele tem muito trânsito no Palácio do Planalto. Eu acho que a gente vai poder explorar bastante esses últimos acontecimentos que a gente teve. Por favor, líder. Eu vou falar com a Débora. Olá, tudo bem? Ei, Débora, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Evair. Então tá aqui com a gente ao vivo para poder falar um pouco mais. Você que é líder aí, né, do governo, então pode explicar um pouquinho mais para a gente como que está essa movimentação, como que está esse diálogo, inclusive, do presidente Jair Bolsonaro com esses caminhoneiros que ainda insistem aí nessa paralisação. Como que está essa movimentação agora nesse momento? Existe aí uma possibilidade de um diálogo aí do presidente Jair Bolsonaro junto com a categoria? Já foi tido, né, um áudio do presidente Jair Bolsonaro para poder tentar realmente aí, né, chegar num comum acordo para que tudo volte à total normalidade, mas ainda não foi muito bem, parece que aceito esse áudio, não foi muito bem atendido o pedido do presidente. Existe uma possibilidade, então, de uma conversa realmente? A gente tinha uma expectativa deles serem atendidos no Palácio do Planalto. Como que está isso por parte aí do governo? Como que vocês estão vendo isso? Débora, agradeço a oportunidade de estar conversando com os brasileiros nesse momento. E é preciso dizer, assim, a origem desse movimento e dessa organização. Na verdade, os caminhoneiros, representando o sentimento dos brasileiros, mobilizaram toda a sociedade e fazem uma manifestação, acho eu, legítima. Tem as suas insatisfações, parte delas já foram atendidas, o governo federal tem feito parte delas, e naturalmente, em função de uma combinação de fatores, ainda permanece essa insatisfação. O presidente Jair Bolsonaro tem uma boa interlocução com os caminhoneiros, o ministro Tarcísio sempre teve um diálogo constante, é conhecido o fato do ministro ter mais de 40 grupos de caminhoneiros em todo o Brasil, ele fala pessoalmente com essas categorias, estão conversando desde a noite de ontem, e toda a equipe do governo, a equipe econômica, a equipe da infraestrutura, e naturalmente resguardado aí o ambiente da negociação também, o entorno do presidente da República, estão em negociação e conversa, porque é muito mais do que a demanda dos caminhoneiros. A presença deles nos pontos de paralisação também representa uma insatisfação que extrapola uma agenda, como eu disse, específica de caminhoneiro, e também uma agenda que tem um diálogo com as questões republicanas. Portanto, o diálogo permanece, o governo está aberto, o governo está conversando, sabe da responsabilidade da parte do governo federal, confia naturalmente nesse entendimento, mas é preciso respeitar também a categoria, né? O governo não vai impor, porque essa é uma manifestação livre, uma manifestação voluntária, mas um bom diálogo vai prevalecer. O ministro Tarcísio, como eu disse, tem uma interlocução muito firme e propositiva com o setor de transportes. Os caminhoneiros são peças importantes, o governo tem feito um esforço extraordinário, mas essa categoria, como eu disse, ela também está trazendo sentimentos que não são só específicos dos caminhoneiros, trazem outras pautas e outras agendas, que é preciso também que outras instituições públicas também possam dar as suas respostas. Tem demanda, sim, dos caminhoneiros e da pauta que eles apresentam, que é específica do Executivo, mas existem pautas do Legislativo, especialmente do Senado, que tem algumas pautas da reivindicação que estão no Senado, e naturalmente o Supremo também está sendo questionado. Portanto, todas as instituições precisam de assumir o seu papel e a sua responsabilidade diante desse movimento que está tendo em todo o país. Deputado, uma coisa que a gente sabe que também tem pesado bastante, existe uma grande
é nessa questão também dessa guerra de poderes, assim, essa disputa de poderes, né, que está acontecendo agora, que a gente também tem acompanhado, inclusive o presidente Jair Bolsonaro, né, já tem dito a alguns auxiliares que está avaliando aí apresentar nos próximos dias um pedido de impeachment aí do presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, né, de acordo com informações que também já estão sendo divulgadas. Eu queria saber como que está esse posicionamento aí realmente, assim, esse posicionamento do governo em relação ao TSE. A gente viu hoje mais cedo uma fala do ministro, inclusive, do Luiz Roberto Barroso, ele que respondeu, né, a cada uma das afirmações do presidente Jair Bolsonaro, inclusive sobre fraude nas eleições, né, acho que eu acredito que o senhor chegou a acompanhar, inclusive, essa fala hoje mais cedo do ministro Barroso, né, então eu queria que você trouxesse um pouco para a gente dessa visão do governo de agora. Realmente existe essa possibilidade, então, aí desse pedido de impeachment por parte do presidente Jair Bolsonaro, do presidente do TSE, como que está isso? Como que vocês viram também essa fala do TSE hoje pela manhã? Primeiro, eu vou usar duas frases muito comum usado aqui em Brasília, que eu aprendi a usar recentemente. Uma delas é do ministro Paulo Guedes, que a democracia é barulhenta, né, no sentido dela permitir a liberdade de expressão, de manifestação. Essa é a democracia. Então, essa é uma frase que eu aprendi e tenho aplicado no meu dia a dia. A segunda é uma frase sempre dita pelo presidente Jair Bolsonaro, que ele vai julgar dentro das 4 linhas da Constituição. O Supremo, na verdade, está esboçando alguma reação ou alguma resposta daquilo que ele foi questionado muito tardiamente. Eu lamento muito. O Supremo tem tempo, tem assessoria para ter se manifestado imediatamente diante de todos os questionamentos. Não são feitos pelo presidente Jair Bolsonaro, que também sempre foi muito crítico a algumas posturas do Supremo. Mas a sociedade civil também, ela está engasgada com algumas decisões do Supremo, e tudo isso vai alimentando essa decisão e essa atitude de tomar algumas coisas um pouco mais drásticas. O Supremo tem sido conivente com algumas questões claramente inconstitucionais, como, por exemplo, quando ele manteve os direitos políticos da presidente Dilma, o presidente Lewandowski, que estava presidindo a sessão do Senado. Eu digo da minha presença política, eu estava lá, aquilo foi o primeiro gesto claro que o Supremo, naquele momento ali, agiu com o coração. Ele deveria ter feito uma intercepção. E, naturalmente, tem tantas outras agendas depois. Eu sou muito ligado ao setor do agro, mas você pega a decisão absurda do Supremo na questão do Fundo Rural. Uma decisão que era 11-0, o Supremo fez uma revisão um tempo depois, quase uma década depois, e por 6-5 reviu o seu voto, deixando na ilegalidade centenas de milhares de empresas em todo o país. A última decisão do precatório, o Supremo deveria ter tido o bom senso e o equilíbrio de saber que tem pautas e tem pautas. E nesse momento não poderia tratar desse tema da forma com que tratou. E tantas outras agendas dessa casa, a própria abertura do texto do marco temporal de terra indígena, para mim, assim, o Supremo está reinventando uma jabuticaba. Né? Marco temporal tem data, está escrito um texto. Não haveria nenhuma necessidade técnica ou política de nós, nesse momento, tratarmos dessa pauta, trazendo insegurança no campo brasileiro. O que eu quero dizer com isso? Que o Supremo, ele não é só, às vezes, fica debitado só no enfrentamento do presidente. A sociedade civil também está muito triste, né, e revoltada com algumas decisões que o Supremo tem tomado, o que não representa o sentimento brasileiro. Então, ele também tem responsabilidade nessa angústia, nessa aflição dos brasileiros, porque há muito tempo o Supremo perdeu essa legitimidade em função de decisões como essa, que eu disse aqui, coisas práticas do nosso dia a dia. Um Supremo que se atém muito ao varejo e tardiamente está esboçando respostas. O próprio ministro Barroso, né, que tem publicações lindas e maravilhosas, todo acadêmico de direito eleitoral, principalmente, sempre leu o Barroso, e ele, na prática, hoje age completamente ao contrário daquilo que ele sempre apregoou. Você vê que ele, calma e lentamente, até de forma até disfarçada, vou dizer assim, começa a esboçar algumas reações para trazer transparência ao processo eleitoral, mas só agora, tardiamente, depois que a corda esticou, depois que chegamos ao limite do debate. Por que não fez isso imediatamente? Por que quando disse, na hipótese, se tem uma caixa preta, vamos abrir essa caixa preta? Não, negou, e agora começa a esboçar essas próprias reações. O próprio ministro Alexandre de Moraes também tem se comportado usando da prerrogativa constitucional, aí ele usa a prerrogativa constitucional,
né, sabe que o Supremo também tem que dar a sua demonstração de bom senso, de equilíbrio. Espera-se do Supremo, que é a nossa Suprema Corte, por isso que ela existe, por isso que ela é bem remunerada, por isso que ela é protegida, para ela ajudar no debate do equilíbrio, do diálogo, da transparência. E tem que apresentar imediatamente suspeita de dúvida. O Supremo tem que entrar e tirar a suspeita, porque ela é como uma doença, né? Então, eu acho que o Supremo tardiamente esboçou algumas respostas, algumas reações, esperou com que a doença evoluísse, essa doença espalhou por todo o país, e essa indignação não é a indignação do presidente da República. A manifestação nossa do dia 7 deixou muito claro, muito mais do que o presidente estava na rua. O presidente é parte de um contexto brasileiro, né? Só você ir à rua hoje, eu estive em 3 grandes manifestações, em 3 cidades importantes do país, mas se pega no meu Espírito Santo, mais de 30 cidades com mobilizações lá de produtores, de agricultores, de autônomos, gente que economicamente não tem nenhum vínculo com o Estado, gente que só quer trabalhar, que está indignado porque essa dúvida, essa falta de resposta, essa postura dúbia do Supremo, que fica se resguardando das organizações e não faz um diálogo com a sociedade. Então, o Supremo tem muita responsabilidade por não ter dado transparência, resposta imediata, aberta ao diálogo. O próprio Barroso nega, e agora começa a fazer algumas ações para tentar trazer respostas do processo eleitoral. Fez um debate desnecessário. Portanto, o presidente da República, ele é parte desses brasileiros que estão indignados, mas a nossa indignação também civil com o Supremo extrapola esse mundo político. Então, naturalmente, o Supremo precisa ter bom senso, ter equilíbrio, reconhecer também que tem as suas falhas e as suas omissões, vão ser responsabilizados, sim, por essa insegurança jurídica que atrapalha o país, e naturalmente eu espero que eles também possam rever posições, e não há nenhum mal no mundo, mesmo quem está empoderado, calçar as sandálias da humildade, usar o poder constitucional que tem, o espaço que tem, para ajudar o país. E o diálogo que o Supremo demorou a fazer, a abertura de diálogo que o Supremo demorou a fazer, o ministro Alexandre de Moraes tomando algumas decisões desnecessárias do momento, poderia ser questionado, poderia ter feito toda uma tramitação, existiam outras ferramentas jurídicas, caso ele quisesse exercer lá o seu poder, que não é investigativo, mas ele quis exercer o seu poder de polícia sem nenhuma necessidade, usou uma força desnecessária em muitos momentos. Então, tem que ter essa compreensão que a sociedade civil, e grande parte da classe política, não está satisfeita com aquilo que o Supremo tem nos entregado. O Supremo custa muito caro para nos entregar o pouco que está fazendo. Deputado, eu quero aproveitar aqui essa oportunidade, o Alan Gani também está comigo aqui no estúdio, ele quer aproveitar essa oportunidade aqui de um líder do governo para poder também fazer algumas perguntas. Alan. Obrigado, Débora. Boa tarde, deputado. A minha pergunta, voltando à greve dos caminhoneiros, a pauta que os caminhoneiros estão reivindicando é algo mais concreto, relacionado a preço, ou é relacionado a essa questão do Supremo Tribunal Federal? O que está prevalecendo no movimento? Não, eu já tinha dito isso, aos caminhoneiros nesse momento, eles trazem uma pauta que extrapola interesses da categoria. Isso é algo grandioso, porque era muito fácil os caminhoneiros terem uma manifestação, ressaltando que não são entidades, são principalmente os autônomos, eles assumiram uma bandeira nacional. Por isso tem que manter o diálogo, tem que manter o respeito, tem que manter o entendimento, e graças ao ministro Tarcísio, como eu disse, tem ótimo diálogo, o presidente Jair Bolsonaro tem prestígio para a categoria, porque tem dado as respostas, mas esse custo Brasil, que não é responsabilidade especificamente do governo, naturalmente impacta na vida de todos nós. Muitos esforços estão sendo feitos, o governo tem feito um esforço extraordinário do ponto de vista econômico, do ponto de vista legislativo, eu mesmo sou autor de algumas proposições, mexemos agora nos caminhoneiros, a questão do peso da pesagem por balança, a questão dos pontos de carteira, protocolei hoje um projeto que eu tramito na casa há muito tempo, que é um refis das multas da NTT e DENIT para o setor de transporte motorista profissional do Brasil, e o governo, na pauta específica dos caminhoneiros, tem feito esse diálogo. Eu tenho certeza que se fosse só por essa pauta, nem teríamos essa manifestação. Mas os caminhoneiros também trazem uma pauta civil, uma pauta patriótica, uma pauta democrática, principalmente nessa insatisfação
que outros entes, que outras instituições, além do executivo, têm dado resposta ao Brasil. Caminhoneiro também é brasileiro, né? É gente que participa do nosso dia a dia, família do nosso dia a dia, então as pautas deles extrapolam somente decisões do executivo. Eles também querem resposta do judiciário, querem resposta do legislativo, então cada um tem que fazer a sua parte. O governo executivo está fazendo a sua, o legislativo, a Câmara tem dado respostas, o Senado está nos devendo algumas entregas mais pontuais, mas que são importantes também, porque destravar a economia, você melhora o ambiente de negócio para que os caminhoneiros possam prosperar o seu negócio. Nós temos muitas obras de infraestrutura que estão paradas, na questão do licenciamento ambiental, o marco de ferrovias, que se isso estivesse rodando, o ambiente da economia seria melhor, especificamente no setor de categorias de caminhões, isso seria muito importante, e o Supremo também. Os caminhoneiros têm postos que são específicos do Supremo, então é importante também que o Supremo também pudesse se manifestar e dar essa resposta, essa satisfação, essa categoria que nesse momento representa aí a grande maioria dos brasileiros que estão insatisfeitos com as entregas que o Supremo fez até aqui. O Gani tem mais uma pergunta para o senhor, deputado, só para poder a gente encerrar aqui então esse papo, já agradecendo muito a participação do senhor, só mais uma pergunta que o Gani tem aqui para o senhor. Ô deputado, essa questão dos precatórios, quando o Supremo Tribunal Federal, na figura do presidente, do ministro Fux, ele sugeriu, né, um parcelamento do que excedesse e o valor de 2016 corrigido pelo IPCA até a data de hoje, aparentemente agradou a equipe econômica e o próprio mercado. E agora parece que voltou atrás. Por que essa solução proposta pelo Supremo agradou a equipe econômica e a PEC dos precatórios não agrada tanto ou a equipe econômica ou o próprio mercado? Por que a solução deveria vir do Supremo? O Supremo, na verdade, acabou tratando de um tema que ele deveria ter discutido melhor, né? Não a questão é do momento da nossa economia, o momento é um momento de responsabilidade, um momento mais de bom senso e equilíbrio que propriamente tratar ao rigor da lei, né? Esse bom senso e esse equilíbrio é que o Supremo precisa de ter esse diálogo mais permanente com o Legislativo, né, Câmara e Senado, o Congresso Nacional, e com o Executivo. Todos nós temos responsabilidades. Então é saber o tempo e a hora. Nós estamos num esforço monstruoso para destravar a economia, nós estamos saindo do processo de pandemia, de onde o governo federal fez todos os esforços com muita competência. Nenhum país do planeta fez o esforço que nós fizemos de programas sociais, de intervenção. O programa de vacinação nossa hoje é referência no mundo. Vamos finalizar setembro com vacina, né, com recurso para os hospitais. O nosso auxílio emergencial foi algo sensacional. O Pronamp foi algo espetacular, mas isso custa, né? Isso custa para a economia. Então, na minha avaliação, nossa avaliação, faltou, na verdade, ao Supremo o bom senso e o equilíbrio para sentar com a equipe econômica. Não é o texto, é o momento do texto, é a hora disso. Porque o nosso maior desafio agora é ter as reformas aqui na casa, estamos votando as reformas aqui na casa, ter uma boa economia, recuperar a economia, para que possamos retomar principalmente o emprego, né? O ambiente de emprego. O ambiente de emprego não é só público. Nós precisamos dar liberdade às empresas, abrir o setor privado, precisamos de privatizar as companhias, precisamos de destravar o nosso setor de infraestrutura. É esse ambiente que vai ser bom para o Brasil. Naturalmente, criando um ambiente econômico, atraindo dinheiro de fora. Quando eu atrair dinheiro de fora, eu vou trazer mais dinheiro na economia, vou ter menos dependência do recurso público. Isso vai ter um aspecto, principalmente, de segurar a especulação. A especulação boa para ninguém nesse momento. E agradecer muito ao agro brasileiro. O setor do agronegócio, a agricultura brasileira, mesmo com a pandemia, continuou trabalhando, manteve o superávit da balança comercial, né, alimenta o mundo, né, o Brasil alimenta hoje 1 bilhão de pessoas, 5 vezes a nossa população. E, naturalmente, também nós temos disponibilidade física hoje de alimento para os brasileiros. Retomando a economia, retomando o poder de compra, nós voltamos ao equilíbrio. E sim é momento de estar discutindo outras pautas que não sejam pura e unicamente o restabelecimento do nosso setor econômico no pós-pandemia, porque nunca podemos esquecer que a pandemia ela não foi contratada por nós, né, não foi tratada por ninguém, um desafio global, né, nós estamos saindo dela e nós precisamos ter esse ambiente de enfrentamento, porque na pandemia não tínhamos também nenhuma verdade absoluta.
nós zerássemos hoje, ou seja, qual nação acertou? Nenhuma. Todos os países fizeram tentativa e erro, e com certeza o Brasil é uma referência nesse modelo de enfrentamento da pandemia, que tem consequências econômicas. E agora é esse entendimento nosso para criar esse ambiente de tranquilidade, de normalidade, agora fazendo as rupturas necessárias da burocracia e criando esse ambiente. Agora, não pode debitar somente na conta do executivo, né? O legislativo, historicamente, tem dívidas com o país, e o Supremo também tem dívida com o país. Todo mundo tem que calçar a sandália da humildade. O executivo está fazendo isso, a Câmara está fazendo isso. O Senado, eu que gostaria que um pouco mais, fosse mais proativo e efetivo, e naturalmente o Supremo também, se descer do pedestal um pouquinho e conversar um pouco mais com a sociedade, vir à rua escutar as pessoas, eles vão ver que pequenos gestos deles podem, na verdade, mitigar qualquer crítica que possa ser feita. Porque se está sendo questionado, tem que dar resposta, não pode negligenciar. E o Supremo foi questionado por muito tempo, ele negligenciou, ele virou as costas para a sociedade, chegou no ponto que está. Então o Supremo tem muita responsabilidade do momento delicado que nós estamos passando. Obrigado, deputado, pelas respostas. Passar aqui para a Débora continuar contigo. Obrigada, Alan. Deputado, eu quero até trazer agora aqui para o senhor uma notícia que acabou de sair agora, eu acabei de ler aqui, é que após o encontro com o presidente Jair Bolsonaro, caminhoneiros dizem que paralisação continua até ter um encontro com o Pacheco. Representantes do grupo dizem que a alta do combustível não é a pauta e que o presidente não pediu que o grupo se desmobilizasse. Inclusive, tinha-se uma expectativa aí que o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, fizesse uma declaração aí após essa reunião com os caminhoneiros, que começou ainda durante a manhã, mas os caminhoneiros surgiram aí no saguão do Palácio do Planalto, aí acompanhados por alguns deputados, né, bolsonaristas, a Carla Zambelli, o Major Vitor Hugo também, o Bibo Nunes, né, e aí então existe esse novo posicionamento aí, né, dos representantes dos caminhoneiros, dizendo que a mobilização deve continuar até então ter esse encontro aí com o Pacheco, ou seja, existe então por parte do governo esse interesse de que essa mobilização continue? O que está acontecendo então nessa situação? É um diálogo? É para mobilização? Não, eu já respondi isso de forma indireta, vou ser bem objetivo. Parece então que a parte do executivo ela está solucionada, né? Quando os caminhoneiros resolvem, eu não estava nessa reunião de manhã, eu estava na outra pauta aqui na Câmara, na Comissão de Terrorismo, mas, como eu já disse, os caminhoneiros têm pauta que são do Senado e os caminhoneiros têm pauta que são do Supremo. Então, a pauta deles não é só para com o Executivo, né? Pela sua informação, eu volto a dizer, eu não estava acompanhando, eu estava na outra pauta, mas as pautas deles são pautas que extrapolam o setor de competência do Executivo. Então é bom sim que o presidente do Senado receba os caminhoneiros, e seria muito importante que o presidente do Supremo também receba os caminhoneiros, porque a insatisfação e as críticas deles, né, parece que com o Executivo evoluiu, né, as coisas estão caminhando bem, o Executivo está dando as respostas de sua competência. Agora, é importante que o presidente do Senado também dê as suas respostas, os receba e dê as suas respostas, seus encaminhamentos, e que o Supremo também os receba. Acho que ele, como poder constituídos, tem a obrigação de receber a classe mobilizada e cada um fazer a sua parte. Como eu disse, não dá para debitar só na conta do Executivo, né? O sentimento é claro que o Executivo está no esforço, está mobilizado, está trabalhando e está dando respostas. Agora gostaria muito que o Congresso, que o Senado especificamente, que tem pauta travada lá, e que o Supremo também recebesse os caminhoneiros e viesse a público trazer os encaminhamentos e a resposta dadas para a categoria. Muito obrigada, deputado. Obrigado pela participação do senhor aqui conosco, esclarecendo um pouco aí esse ponto de vista aí do governo. O senhor que é vice-líder do governo aí, né, na bancada aí na Câmara. Muito obrigado. Né, a gente vai continuar a programação por aqui e quem sabe a gente volta a bater um papo aí numa próxima oportunidade. Eu já quero me despedir também aqui do Eric DK. Não sei se ele vai conseguir ouvir a gente, porque o fone está aí com o senhor, mas aí já fica aí um forte abraço aqui para o Eric DK. Ele está passando aqui. Eric, eu estou me despedindo. Eric, eu estou me despedindo. Oi, Débora, aqui de você. Eu acho que... Eu vinha me despedindo aqui de você, me ouve? Bem mais rápido do que eu. Te ouço. Inclusive, eu acabei de trazer uma notícia. Aqui, Débora.
Ao vivo é assim mesmo, a gente sabe, viu, Eric? Te entendo bem, inclusive já tive algumas vezes aí nesse Salão Verde aí. Eu estava trazendo aqui uma última notícia para o deputado, inclusive, sobre essa questão dessa reunião aí dos caminhoneiros com o presidente Jair Bolsonaro, né? Que os caminhoneiros diziam que a paralisação deve continuar, né? Mesmo após esse encontro aí com o Bolsonaro, dizendo que a paralisação deve continuar, né? Até ter agora, então, um encontro com o Pacheco, né? E foi isso que eu estava tentando repercutir aqui, então, com o deputado. Parece que a gente ainda vai ver isso, essa pauta aí de paralisação, né, recorrente aí durante pelo menos as próximas horas, porque se encerrar, não se encerrou, né? Não sei se você está sabendo de alguma coisa dessa reunião que acabou agora, deve continuar mesmo? Você conseguiu apurar alguma outra coisa por aí, Eric? Pois é, Paula. Débora, desculpa. Eu acho que essa questão dos caminhoneiros, aquilo que a gente tinha sinalizado inicialmente, ainda está aqui, como o Dani até ontem trouxe para a gente a informação, os caminhoneiros estavam aqui próximo das praças dos Três Poderes, onde tem aqui um certo cerco policial, mas eu acho que está normalizada essa situação, tá? Há conversas, há buscas por entendimento, e há uma grande dificuldade sempre quando a gente trata de caminhoneiros, é de identificar quem são as principais lideranças desse movimento. Mas eu acho que a partir de ontem, como você bem colocou no início, Débora, quando o presidente Bolsonaro foi a campo e pediu para desmobilizar e não avançar nessa paralisação, eu acho que então não vai ter uma escalada de paralisação, que seria muito prejudicial. Ou agora é só um movimento que faz parte da demanda, como o próprio vice-líder do governo, Evair de Mello, colocou aqui para a gente no programa, faz parte da demanda, já estão aqui em Brasília, então já vão aproveitar que estão aqui em Brasília para também bater na porta das principais autoridades. Então, eu acho que é o natural, a turma que tem buscado esse diálogo, mas a grande questão, Débora, que é sempre colocada, tudo bem, o presidente do Senado, o presidente da Câmara, o governo vai conversar com a turma que está aqui, mas eles representam o todo, eles representam qual parte desse movimento dos caminhoneiros. Então, há ainda também sempre essa dúvida, por isso que eu acho que pode ter algumas conversas, mas não é por aí que vai se ter soluções em torno da questão dos caminhoneiros, mas eu reforço que o sinal de ontem do presidente Bolsonaro e também a entrada do ministro de Infraestrutura nas negociações, eu acho que nos deixa um pouquinho mais tranquilo com relação a não ter uma escalada na questão da paralisação. Perfeito, então, Eric, bom, você continua acompanhando tudo aí de pertinho aí de Brasília, a gente também vai estar por aqui, qualquer coisa é só gritar, é só chamar a gente, com certeza a gente deve contar aqui com você na nossa programação ainda, então muito obrigada pelas atualizações, Eric, qualquer coisa a gente consegue também acompanhar aí pelo Política Pulse, né, também nesse momento é importante ficar de olho por tudo que está acontecendo, né? É isso aí, Débora, eu acho que a gente conseguiu aqui puxar o vice-líder que está aqui no Salão Verde, a gente já tinha meio que pré-combinado, e a ideia é sempre a gente trazer aqui diferentes visões, a gente antes do seu programa, junto ali com o Felipe, já tivemos uma visão da turma da oposição, agora a gente teve uma visão da turma da situação, e a ideia quando a gente trata de política é sempre deixar esse prisma sempre aberto, com várias opiniões, com várias ideologias e com vários entendimentos diferentes, para a gente, a partir disso, formar um puzzle, a partir disso, formar cenários, e o que interessa no final do dia é trazer informação para o investidor, e o investidor, a partir dessas vantagens, dessas pecinhas, não ser pego de surpresa quando tem questões da política que pode impactar o mercado. Fico por aqui, agradeço aí o espaço, e até a próxima. É exatamente isso que o Eric estava dizendo. A gente está aqui fazendo a nossa função, né, como jornalistas, trazendo para vocês a situação, a oposição, para que a gente entenda exatamente tudo o que está acontecendo, porque se a gente for parar para poder analisar, depois o impacto vem aqui é no mercado que a gente vê exatamente, né, esse impacto. Inclusive, eu queria relembrar para vocês, durante hoje o finalzinho da programação da manhã, eu falei para vocês que a CEAGESP, que é um dos importantes termômetros da força da paralisação e dos caminhoneiros lá de 2018, tinha informado hoje que o número de veículos que entraram
entraram no entreposto aí da Vila Leopoldina e aqui na capital paulista caiu cerca de 30% nessa madrugada, né, até amanhã dessa segunda-feira. Segundo o CEAGESP, alguns relatos, né, de caminhoneiros que só conseguiram chegar porque fizeram rotas alternativas. Apesar dessa redução aí no número de veículos, não há aí desabastecimento, pelo menos foi o que disse, o que confirmou a nota do CEAGESP, né? E antes de trazer o Alex aqui, eu quero dar uma olhadinha aqui de como que está o mercado aqui nesse momento, porque como eu falei antes para vocês, quando a gente traz toda essa situação política, principalmente em dias como que aconteceu esse day after aí depois do 7 de setembro, que a gente viu ontem uma forte queda aqui no mercado. Hoje, um dia de muita volatilidade aqui no Ibovespa, inclusive, desde quem está acompanhando a gente aqui desde mais cedo, viu que o Ibovespa começou o dia tentando recuperar as perdas de ontem, não conseguiu, né, manter esse fôlego, está agora aqui numa queda de 0,74% agora, a gente está aos 112 mil, desculpa, que maravilha seria se tivesse 118, né, gente, mas está 112.578 pontos aqui nesse momento. A gente já foi a uma máxima de 114.188, nesse momento, né, a gente vai ter aqui um painel, né, do mapa de calor aqui da gente para poder trazer aqui para vocês. A gente apagou aqui um pouquinho, perdeu um pouco aqui o nosso painel aqui atrás. Eu já vou pedir para o pessoal aqui da produção vir ligar aqui para poder a gente conseguir trazer para vocês aí como que estão essas altas e baixas aqui nesse momento, o que está acontecendo aqui no mercado. A gente continua Olha aí, estamos de volta. Gente, que é isso? É o Ibovespa caindo, até a gente caiu, não se segurou aqui. Aliás, eu estava dando uma olhada aqui no chat enquanto a gente estava reconectando tudo. Eu vi uma ideia aqui do Rafael Gobato, que ele disse o seguinte: tem que colocar uma bicicleta. Opa, eu vou até baixar, o meu celular estava aqui, ó, que era onde eu estava tentando falar com vocês aqui no chat, falando que a gente estava voltando. E olha só, pessoal, o Rafael estava dizendo assim: tem que colocar uma bicicleta no gerador, colocar o Saravale para poder pedalar. Eu vou confessar que eu achei muito boa essa sua ideia, Rafael. Essa é uma ótima ideia. Já passei para o seu Saravale, que rapidinho deu uma passada aqui pelo nosso estúdio, quando deu uma queda geral. Eu falei para ele, vamos começar a providenciar isso aqui, vou falar com a Nicole ali no RH também, para poder ela já providenciar isso, deixar o Saravale pedalando aqui para poder isso não acontecer. Mas vamos lá, retomando, pessoal, olha só, Ibovespa segue em queda, nada mudou, pelo contrário, puxou a gente junto aí nessa queda de energia que deu aqui geral no Itaí Bibi, onde a gente fica, onde está localizada aqui a nossa sede da BMC. Inclusive tem uma chuva bem forte ali, tem uma frente fria que está avançando aqui no estado de São Paulo. Temperaturas vão cair, olha eu relembrando meus velhos tempos aqui de garota do tempo, mas vamos voltar a garota aqui do telão da Anelógica, né, do Profit Pro, para poder a gente atualizar o Ibovespa, que era de onde eu parei aqui de falar com vocês. Ibovespa continua nessa queda de 0,48% aos 112.870 pontos. Fomos a uma máxima de 114.188, mas a gente não conseguiu manter. No nosso mapa de calor por variação aqui nesse momento, a gente continua com Unidas
Unidas e Localiza aqui liderando essas quedas, vem vindo aí, né, dessa realização, depois a forte alta que a gente viu aí nos dois papéis ontem, foi alta de mais de 8%, inclusive, que a gente viu aqui ontem, ó, foi alta de 8,03%, né? Primeiro na Localize, 7,23% na Unidas, e hoje a gente está vendo aqui esse movimento de realização. Inclusive a gente está vendo varejo aqui também sendo o Magalu, que segue caindo agora 3,83%. Petri 4 e Petri 3, os dois papéis que seguem caindo aqui, né, do setor de petróleo, bem na contramão do que a gente vem assistindo de PetroRio desde o início da manhã, que acompanha aqui a nossa programação, viu que a gente inclusive falou com um analista técnico logo mais cedo, ele explicando do porquê que a gente consegue ver aqui Prio 3 nessa alta, que hoje já chegou a passar aí de 5%, né? E porque a gente vê aqui Petri 3 e Petri 4 nessa queda ainda. A gente tem uma volatilidade também do petróleo que acaba impactando o setor. O petróleo já foi para alta, já virou para baixa novamente, mas Petrobras a gente sabe que é um papel que segue também um pouco, acaba sendo um pouco impactado pela questão da interferência política. Vindo aqui para as altas, a gente ainda tem Elet 3 e Elet 6 que continuam sustentando altas, apesar dessa questão aí, né, da privatização ainda tá numa pendência. Mais cedo também existia uma possibilidade, existiam notícias aí circulando de que os frigoríficos já estariam sendo impactados por essas mobilizações que estão acontecendo principalmente na região sul do país, só que isso até então não tem impactado, pelo menos nos papéis, não durante o dia aí dessa negociação desse pregão de hoje. A gente está vendo aqui Minerva subindo 2,92%. A gente também vê JBS aqui subindo 1,92% nesse momento. E olhando também para as companhias aéreas, Gol tem sustentado aí nesse dia de volatilidade do Bovespa. A Gol vem aqui subindo 2,59%. Eu vou aproveitar que eu estou falando aqui de aéreas para poder trazer ele, o Alex André, que é meu parceiro aqui todos os dias na BMC, inclusive. Ele que é um garoto que entende bastante aí de aéreas. É o garoto azul, a gente sabe muito bem disso, né, Alex? Mas vamos falar um pouquinho aqui, por exemplo, dessa Gol que a gente está vendo que está sustentando aí essa alta, apesar dessa volatilidade muito grande do Ibovespa que a gente tem visto hoje, né, Alex? O que está beneficiando? Eu vi também que a Azul anunciou que teve uma procura aí muito maior, uma demanda muito maior aí de passageiros, né? Agora recente, mas a Gol aqui também está despontando aqui, pelo menos conseguindo se sustentar nessas altas aqui do dia, né, Alex? Além disso, a gente também tem VEG. Vamos olhar um pouquinho para essas altas de hoje? Legal, Débora, bacana a gente falar, né, do que realmente está acontecendo no mercado e tentar explicar, né, os movimentos de curto prazo. Em relação à VEG, né, foram recomendações, né, de bancos, né, que fizeram aí, ou seja, revisando para cima, né, o preço de VEG, inclusive acredito também revisando o preço da VEG no curto prazo, né? Ou seja, revisou ali nos últimos dias, isso vem movimentando o papel. Lembrando, né, Débora, você falou um ponto bem interessante, né, sobre Gol e Azul, né, sobre relação de demanda doméstica, né? A própria Latam também te deu essa notícia no portal da BMC News, né, já retomou 82% da demanda, né, pré-pandemia, ou seja, demonstra ali a retomada, né, da aviação comercial aqui no Brasil. E ao mesmo tempo, né, a Azul divulgou resultados de tráfego também, ou seja, mantiveram estáveis, mas superior, né, à Gol, né, tem diversos fatores, né, uma delas, né, fatores internos aqui em relação à malha, né, a Gol tem ali uma malha na distribuição menor, ou seja, a gente está falando de aeronaves maiores, né, tanto Boeing, né, 737, até o próprio Max, né, que atende hubs, né, de cidades que têm maior movimentações, ou seja, o break-even dessas aeronaves precisam ter maiores, né, capacidades, então, ou seja, são capitais do Brasil, está falando principalmente no norte do Brasil, como Fortaleza, né, Rio de Janeiro, Santos Dumont, até a própria BH, Belo Horizonte, e a Azul atende o Brasil todo, cidades satélites, até mesmo por ter, né, aeronaves pequenas, né, ou seja, tanto o aviões Cessna, né, depois da própria Azul Conecta, né, que fizeram ali aquisições, e também das próprias aeronaves como o E1 e E2 da Embraer, inclusive o E2 também vai começar a fazer voos internacionais agora com essa retomada de abertura de fronteiras. Então a Azul ela tem uma capilaridade maior nacional em relação a voos, e isso demonstra, Débora, uma resiliência na malha e também em relação a ticket médio. Já a Gol ela ganha uma robustez em relação às capitais e um fluxo cada vez maior, né, nos aviões, à medida, né, que os aviões também, né, Boeing, Max, que estão aí, a Gol foi a pioneira, né, em retomar os voos do Max após aí problemas técnicos que tiveram lá nos Estados Unidos, Débora. Alex, eu estou separando aqui, inclusive, para a gente dar uma olhada, eu vou até abrir aqui um pouco mais a cotação de como que estão os DI nesse momento, porque com essa toda a volatilidade que a gente está vendo no mercado, uma coisa que a gente está vendo desde ontem, inclusive, são realmente os juros, aí os DIs, né, principalmente
os na ponta curta, tanto na longa não tanto mais hoje. Ontem na longa subiu um pouco mais. Hoje aqui na ponta curta, a gente vê os days aqui 2022, inclusive aqui, ó, numa alta de 6,10%. 2022 aqui tem alguns que estão chegando aqui a 7,45% de alta. 2023, 4,68%. 2024 aqui numa alta aqui de 4,60%, ou seja, toda a curva DI na ponta curta ou na ponta longa também estão despontando aí com toda essa questão do risco país, e isso também está impactando a coisa que eu vim observando, Alex. Eu separei alguns papéis aqui do setor, no setor de construção. Olha só como que está aqui. A gente, inclusive, no BMC Business, a gente já falou com algumas construtoras, a gente questiona sobre essa coisa dos juros, né, Alex? Que muitos deles falam que essa não é uma questão tão preocupante no momento, assim, não no primeiro, né, no curtíssimo prazo, mas com essa questão do IPCA que a gente viu hoje saindo, e aí a gente tem essa curva DI também. Olha só como é que está o setor aqui de construção hoje, 2,42% de queda para a Cirela, JHSF 2,64%, Gafisa 4,24% de queda, Exetec 3,60%, MRV 2,86%, enquanto o Ibovespa ainda está caindo aí 0,63%, perdemos os 113 mil pontos já faz um tempo, estamos a 112.697. Ou seja, será que muda um pouco esse discurso do que a gente até ouviu de vários CEOs aqui, se fosse também de algumas construtoras, né, Alex, sobre essa questão dos juros não ser preocupante? A gente teve esse IPCA hoje. Muda o cenário, então, para esse setor? Débora, para os estrangeiros, sim, tá? Isso que a gente está ouvindo aqui, debatendo tanto na BMC e também aqui no dia a dia, né? Conversando com as gestoras, com as companhias, né? Tanto nas visitas presenciais, isso que a gente tem escutado bastante no mercado. Ou seja, numa análise top-down, ou seja, uma análise macro, como você falou muito bem, Débora, em relação ao vértice, né, da curva de juros, preocupa bastante em relação à curva longa de juros, né, que é o real estate. Em relação ao varejo também, o retail aqui no Brasil também preocupa bastante, inclusive a gente está observando, né, ou seja, né, Magazine Luiza, Via Varejo, papéis que também são impactados diretamente com os juros. Né. Em relação à construção civil, né, para colocar um foco em relação a esse ponto, Débora, como você disse, né, a preocupação da inflação ainda persiste, né, ou seja, em relação a uma demanda, né, reprimida, não só efeito de demanda, mas em relação mesmo, né, com o movimento do mercado, né, dos movimentos da curva curta e da curva longa que impactam no financiamento imobiliário, né, que é a curva longa de juros. Em termos de custo, né, as companhias estão fazendo o que podem, né, para tanto, quando a gente divide por dois pontos aqui, Débora, você falou das cotações das principais companhias, né, então, ou seja, a gente tem aqui uma Cirela, né, ou seja, que tem um beta menor, ou seja, uma volatilidade menor em relação ao Ibovespa, né, e a gente vai para umas empresas que têm um beta maior, ou seja, quando a bolsa sobe 1, 2%, essa companhia pode aí, né, subir de forma correlacionada, né, subir até mais de 1, 2%, ou seja, um beta maior referente, né, a um determinado benchmark que é o Ibovespa. Então, ou seja, a gente está falando aqui de Gafisa, por exemplo, né, com beta maior, ou seja, caindo em torno de 4%, né, JHSF caindo mais de 2%, enquanto o índice, como você falou, caindo ali um pouco mais de 0,5%, que denomina aí basicamente, Débora, em relação não só o case em si, mas em relação ao cenário, né, macroeconômico, né, que de forma geral, né, é a visão do investidor institucional, né, o investidor gringo, que traz muito fluxo, né, não só para real estate, mas também para outros setores por aqui, Débora. Mas em relação aos insumos, também preocupa bastante no curto prazo. As companhias, a gente divide aqui os dois pontos, né, tanto companhias que têm ali mais voltados como alta renda, né, Cirela, JHSF, que não foram tão impactadas assim referente à demanda. A gente consegue observar os números no segundo trimestre, né, tanto de VSOs, né, tanto de entrega de VGV, de lançamentos, né, de geração de caixa. As companhias vêm reportando ótimos resultados, mas baixa renda tem uma dificuldade em repasse de preço, né, na medida que o desemprego ainda está muito alto, em relação que o ambiente de negócio, ou seja, o ambiente macro precisa estar mais favorável para a pessoa mesmo, né, o consumidor, né, adquirir um financiamento imobiliário. A gente está falando de financiamento de 10, 15, 30 anos, né, ou seja, de financiamento imobiliário. Então isso precisa, né, não só a companhia entregar o seu resultado, fazer a sua lição de casa, mas também o ambiente macro está mais favorável, né, ou seja, o ambiente de negócio ficar mais plausível para negócios. Débora. Alex, vou dar uma pausa aqui nesse nosso mercado, aqui do que a gente está acompanhando. Eu tinha até separado aqui o setor de frigoríficos, só para poder a gente ouvir agora aqui uma sonora, um trechinho da entrevista do Lira, que ele estava contestando aí o Fux sobre crime de responsabilidade. Ele disse o seguinte, abre aspas, é uma análise que o STF deve a outras também. Vamos entender o que foi que o Lira falou agora há pouco? Roda aí a sonora. Isso aí é uma análise que o Supremo teve da fala. Existem outras análises, nós vamos esperar para ver os acontecimentos, mas a princípio a assessoria jurídica está observando a fala na íntegra, né? Já temos alguns posicionamentos
que falam que decisões inconstitucionais não seriam cumpridas. Ninguém é obrigado a cumprir decisão inconstitucional. Qual é a decisão correta da justiça? Lógico que todos nós temos a obrigação de cumprir, né? A decisão de justiça já se diz, se cumpre, se contesta, se recorre, mas se cumpre. E só uma última pergunta sobre, semana que vem retoma então a pauta econômica, né? Então a administrativa deve sair da comissão especial, né? Como que fica assim, administrativa e CBS, que é o que falta de... Coisas independentes, né? Nós estamos cumprindo com muita tranquilidade o script ao qual nos dispomos, né? Nós fizemos essa... É importante que fique claro, tudo que está sendo votado na Câmara foi pauta das nossas propostas de eleição. Nós dissemos que iríamos discutir as reformas tributárias, as reformas administrativas, as pautas econômicas, muitos projetos que destravam a economia e a infraestrutura para o Brasil foram aprovados pela Câmara, muitas privatizações foram votadas pela Câmara. Então, nós estamos só dando sequência. Eu espero que os deputados, apesar que aconteceu, mantenham esse ímpeto, esse ânimo reformista como a Câmara tem. A comissão especial da PEC 32, ela será votada no dia 14 ou 15, sem obstrução, né? Nós demos esse prazo. Aparentemente não há críticas com relação ao que eu disse que nós íamos preservar, que era o direito adquirido, estabilidade para os atuais, nenhuma supressão de nenhum direito. O redesenho é importante que a Câmara discuta, que o Senado também discuta, para que a gente faça uma perspectiva de Estado mais leve. A CBS, ela é independente, ela tem suas repercussões. O relator já vem trabalhando há mais tempo do que o relator do imposto de renda teve. E agora nós vamos começar a sentar para ver o que é o texto, quais são as demandas e fazer sempre o que for mais adequado para o país, né? Muitas vezes, e algumas críticas foram feitas com relação à reforma do imposto de renda. Olha que isso é um tema muito sensível. Nós não sairíamos nunca com um tema desse com unanimidade. É uma reforma que ela foi feita no conceito certo. Está o Senado com a sua capacidade de casa revisora para discutir o tema com sobriedade, com isenção, para que se puder aprimorar, se tiver alguma coisa que possa realmente aprimorar o texto, que aprimore, a Câmara saberá reconhecer, saberá votar. Algumas correções podem ser e devem ser feitas, se for o caso, mas eu penso que a discussão foi ampla e era um tema que era bastante sensível. Se procurou um conceito médio, que era desonerar as empresas, pagar menos imposto quem ganha menos e realmente se onerar quem ganha mais, e no Brasil sempre paga muito pouco ou nada. E diante desse cenário... Perfeito, aí foi só um trechinho, pessoal, do que o Arthur Lira estava falando um pouco mais cedo, contestando aí o Fux, inclusive, sobre essa questão de crime de responsabilidade, foi o que a gente acompanhou ainda agora há pouco. Ele também falou um pouco aí sobre a questão das reformas. Bom, eu quero agora trazer aqui ela que já está ao vivo aqui com a gente, Heloísa Cruz, para poder falar um pouco aqui, para bater um papo aqui junto comigo, com a Alex e com a Langani, que está aqui com a gente aqui ao vivo. Elô, seja sempre muito bem-vinda, é sempre ótimo poder falar aqui com você, hoje repercutindo um pouco mais aí esses rumores, né, esses riscos políticos aí que acabam impactando diretamente nesse mercado depois desse dia de ontem. Que dia, né, Elô? Que dia? Que dia? Não vou nem falar assim, para gente, enfim, que está trabalhando e investindo. Eu só quero dizer que é muito mais fácil ser investidor de longo prazo do que trader, assim. Porque no final das contas a gente se atém ao que as empresas fazem e consegue olhar, e apesar de virar e falar que a curto, médio prazo você pode ter algum problema, mas a longo prazo eu não enxergo que as empresas que existem elas vão deixar de existir ou que vão ter prejuízos enormes, né, que é o que a Bolsa precifica nessas quedas, por conta do que está acontecendo. Então, no final das contas, assim, muito disso é risco, e realmente você vai ter uma discussão política que não acabou, e claramente, assim, existiu uma expectativa de que as coisas acalmassem em Brasília, não acalmou, e você vai ter a discussão política assim, realmente comandando o curto prazo aí na Bolsa, apesar de você ter algumas ações subindo, né? Uhum. Bom, independente de posicionamento político, né, um consenso, né, Elô, de que essa tensão entre os poderes acaba realmente atrapalhando um pouco aí, inclusive, o mercado, esse ambiente de negócios também, a retomada econômica também, andamento da reforma, a gente sabe que tudo isso acaba sendo, né, meio que paralisado. Avaliando esse cenário aí, como investidor, como que poderia, né, aproveitar um pouco mais, como você acabou de falar agora, né, tem
boa parte aí, né, dos setores serem impactados, mas tem papéis aí que estão inclusive subindo agora, ou seja, tirando um pouco aí de lado essa questão de posicionamento político. Como que o investidor pode olhar nesse momento agora para tudo que está acontecendo, para esse cenário, nesse momento que a gente está vendo agora aqui, o Ibovespa inclusive caindo 0,57% agora? Eu tenho mais perguntas do que respostas, mas algumas coisas que eu sempre tento colocar e tento praticar, né, no meu fundo, a pergunta é, o que pode acontecer de pior? Tá? Então, assim, a ruptura entre os poderes, ela já aconteceu e ela já tem algum tempo. Então, isso não é uma novidade. Então, já está rompido, você tem algumas coisas sendo feitas aí, enfim, que são absolutamente... estão sendo absolutamente discutidas, o povo foi para a rua com uma série de reivindicações, o Senado e o Legislativo, eles voltaram com respostas exatamente no sentido oposto ao que o povo pediu. Então, assim, você vai ter, independente do seu viés, você tem que saber que vai ter uma discussão que vai se acalorar ao longo dos próximos períodos, tá? Eu não trabalho com um cenário enfim, de as coisas se resolvendo no curtíssimo prazo. Então, infelizmente, eu não trabalho com esse cenário, eu não sei, e para mim, assim, eu tenho algumas possibilidades, alguns cenários que eu traço, mas, assim, eu não sei como é que faria para resolver isso no curto prazo, porque claramente ninguém está disposto a ceder, e cada um com os seus motivos, que, enfim, que não sei se explicar aqui resolveria. Assim, como investidor, o que eu falo sempre, assim, se você está 100% comprado, você tem que olhar e falar assim, ok, como eu me sentiria se isso caísse mais? Eu acho que 20% é um número, tá? Se cair mais 20%, para mim já é muito. Como eu me sentiria se isso caísse mais 20%? Eu pessoa virar e falar assim, não, se cair mais 20%, assim, talvez esteja tomando muito risco. Se você virar e falar assim, não, eu acho que vai disparar a bolsa, eu também não acho que vai disparar a bolsa. Então, assim, a discussão, né, a grande discussão é como lidar com toda essa situação. E eu sempre falo assim, eu olho para longo prazo e eu não vejo o Brasil em 2 anos um país muito pior do que ele é hoje, tá? Então, esses 113 mil pontos, você está falando de 112 agora, né? Você está falando de um cenário que tem muita empresa negociando abaixo de 10 vezes lucro. Muita empresa com dividend yield implícito de mais de 10%. Então, assim, as incertezas que a gente tem hoje políticas, elas me parecem menores do que as incertezas que a gente tinha no auge da pandemia, que eram incertezas, assim, no auge da pandemia a gente não sabia como é que ia ser o impacto total, ainda que, assim, que foi horrível e todo mundo perdeu alguém, a gente tem que olhar e a gente tem que tentar enxergar o que a gente tem de incerteza. A incerteza, ela é toda política, mas a economia de lado não é a morte para as empresas da Bolsa. Óbvio que, como qualquer investidor de renda variável, o PIB subindo é muito melhor, mas a gente está falando no Brasil das melhores empresas da Bolsa, né? Então, praticamente é líder de cada setor, ou cada empresa que tem é quase líder de seu setor. Então, no final das contas, assim, para quem tiver dinheiro, enfim, vai ter volatilidade. Tem algumas pessoas que vão querer comprar opções, então comprar opções, elas estão caras, mas se você enxerga que tem muito risco, é uma possibilidade. Mas conceitualmente, entender que, assim, que vai ser difícil, mas o que se espera é que, no final das contas, daqui a 2 anos, quando a gente olhar, que a gente tem um país melhor. Acho que a discussão, ela vai muito nessa linha. Está aqui no estúdio comigo, tanto o Alex André, que é meu parceiro aqui na BMC, o Alan Gani também está por aqui, a gente que está trazendo aqui essa cobertura ao vivo, aí depois desse day after, se a gente pode dizer, né, de 7 de setembro, todos esses impactos aí na Bolsa de imediato, mas vamos lá. Eu sei que o Gani também tem pergunta para você, o Alex também tem pergunta para você, vamos lá, um de cada vez, vamos lá. Começando, Alex, pergunta a você primeiro. Eu vou deixar pro Gani aqui. O Gani que tava querendo, me puxou aqui e falou, eu quero fazer a pergunta primeiro. Ele tá do seu ladinho, já deu um chute na sua canela, verdade, né? Eu já tô com o tempo estourando, quando eu soube que era a Elo, eu falei, eu vou ficar só para dar um oi para ela, minha grande amiga de Twitter, né, Elo? Muito bem. Muito bom estar aqui somos amigos lá. Bom, eu digo mesmo, a recíproca é verdadeira. Elo, eu concordo absolutamente, a gente tem empresas com preço muito barato, com excelentes fundamentos,
Mas você acha que o cenário eleitoral, dependendo de quem ganhe, possa vir atrapalhar essas empresas e aí a gente não ter essa subida forte no preço das ações dela? Pode. Eu acho que sim. Se você for pensar o price action, que a gente chama, né, como é que as ações vão se comportar, eu não tenho a menor ideia. Mas eu não, em termos de como é que os resultados das empresas vão se comportar, eu não estou tão assustada, tá? Eu não trabalho com um cenário de caos, assim, caos econômico. Assim, a gente vai ter uma discussão política muito acalorada, a gente já entrou no ano eleitoral, então, de agora em diante, tudo remete à eleição, não é como ano eleitoral. Então, todas as coisas que ficam difíceis em ano eleitoral, elas já estão difíceis e a minha expectativa é que não melhore, tá? Então, quase que assim, fique satisfeito com as reformas que foram feitas e fique satisfeito com o que passou, e eu acho que a gente vai ter um embate político muito relevante. Agora, na economia, e o que eu tenho sentido, conversando com pessoas, assim, que não acompanham o mercado, porque assim, a maior parte do tempo eu falo com pessoas que acompanham o mercado e isso traz um estresse maior. Mas as pessoas estão muito focadas no negócio. Então, assim, participa da manifestação, tem umas pessoas que estão lá e participam porque sim, mas enfim, mas as pessoas não estão elas estão muito trabalhando nos seus próprios negócios, e isso é importante. Então, em termos de economia, hoje a gente viu, por exemplo, das minhas empresas, a Ambipar anunciou mais uma aquisição no Canadá, e a Aeres anunciou mais um contrato grande, um contrato que representa praticamente, sei lá, um ano de receita, mas assim, mais um contrato grande com a Nortex. Então, tem muitas coisas acontecendo nas empresas, e eu acho que, especialmente empresas que trabalham para o mercado externo, ou para áreas menos ligadas à confiança do consumidor / empresário, essas empresas elas estão operacionalmente indo super bem. O que é setor agrícola, assim, ajustado à seca, porque realmente isso dá uma piora, mas assim, tá todo mundo andando, todo mundo caminhando bem. Então, eu não espero ainda uma grande piora, pelo menos nas empresas que eu acompanho mais de perto, que geralmente não são empresas de mercados maduros, porque empresas de mercados maduros podem ser demais, os mercados maduros e nem são líder do setor, então elas ainda têm espaço para ganhar share. Eu não vejo as empresas esperando operacionalmente pioras, tá? Então, eu acho que as empresas seguem o mesmo ritmo de resultado, pode desacelerar, mas não acho que vai. Agora, price action, não tenho a menor ideia. Assim. Eu já não esperava a bolsa subindo, eu continuo pensando que bolsa de lado pode acontecer e pode ter uma queda também relevante. Assim, ou seja, independente se ganha Lula, Bolsonaro ou a terceira via do candidato que ainda não existe, os fundamentos dessas empresas das quais você trabalha, elas não mudam, né? Continuaria mesmo e haveria espaço para ganhos, independentemente de quem ganhasse, Lu? Não mudam de maneira relevante, né? Assim, mudar o valuation 10% para lá, 10% para cá, está na margem de erro da projeção. Mas, assim, eu acho que um cenário, vamos lá, eu acho que um cenário para mim, o cenário de Lula não é tão provável quanto falam, tá? Apesar de falarem que ele domina as pesquisas, assim, eu gosto muito de acompanhar o Datapovo. E ele foi numa carreata lá no Nordeste, onde, conceitualmente, ele é líder, e, assim, ele não teve impacto. Se até lá pode acontecer alguma coisa, mas, assim, o Lula já falou de algumas maneiras, mas que ele não viria para concorrer para perder. Então, eu acho que ele percebeu, eu não acho que tem um cenário Lula, eu acho que tem um cenário Ciro Gomes, que é um cenário que eu, pessoalmente, acho que pode ser muito ruim para o mercado. Apesar de ter alguns players do mercado falando que preferiam Lula ou Ciro Gomes, eu realmente acho que seria ruim para o país, né? Porque aí você vai ter uma discussão do fiscal, assim, que nem a minha área de propriedade, mas isso poderia ser ruim. Então, uma bolsa a 130 mil pontos deveria sofrer muito mais do que uma bolsa a 110 mil pontos. Acho que esse é o meu ponto. O outro lado, que eu estava até conversando com um amigo meu de um fundo maior, é que ele falou assim, Elô, mas qual empresa de primeira linha está barata? E aí, primeira linha, vamos falar das 50 maiores. E assim, a nossa conclusão é que realmente as barganhas, elas estão todas na segunda, principalmente terceira linha. E aí, assim, o preço pode ser qualquer um,
mas vai ter volatilidade, mas assim, não existem tantas barganhas, assim, você tem como regra tá barato, mas assim, não tem barganhas. Então, um cenário esquerda é pior. Terceira via, assim, a gente, tipo, hoje, o que hoje é terceira via, ontem era establishment, então, assim, a terceira via que a gente poderia ter tido, mas que por uma série de, enfim, de questões não teve, era o Partido Novo, tá? Então, o que eu consideraria uma terceira via seria vir um partido novo do que era antes, não desse. Então, assim, chamamos de terceira via o que é o PSDB, eu realmente não vejo um candidato forte. Então, assim, a eleição ainda está muito indefinida, muito. Maravilha, obrigado, Elo, prazer te conhecer aqui pela tela. Pelo menos por aqui, olha, a BMC, inclusive, consegue proporcionar esses encontros. Olha aí que legal. Inclusive, o Alex estava trazendo, era sobre isso, Alex, que você queria falar aí com o Gani sobre essa questão da Câmara aprovar o texto base do novo Código Eleitoral, é isso? Não, eu queria fazer só uma pergunta primeiro, Débora, se me permite, para Elo, né? Boa tarde, Elo, muito obrigado aí pelo bate-papo. Elo, eu te acompanho bastante também, né? Tanto pelo Twitter, enfim, Instagram, nas redes sociais. E você, todo mundo conhece, né, que Elo, né, uma grande conhecedora do case de Simpar, né, e greves caminhoneiros, né, mesmo que não seja uma greve, né, mesmo que agora tenha dissipado aí no curto prazo, mas falando de número, né, de valuation, mesmo tirando esse ruído, né, 2 dias de paralisações pontuais, né, no Brasil, afeta no curto prazo, né, os acionistas de Simpar, né, que tem ali Júlio Simões, Vamos, enfim, o acionista, tem 2 tipos de acionistas, né, o Elo, tem ali o acionista de longo prazo, né, realmente o sócio das boas companhias, e também tem ali o trader, né, ou seja, realmente preocupa o curto prazo, o longo prazo, claro que não pode ter um grande impacto na companhia, no preço da ação. Como que você avalia essas duas, a notícia com a companhia de fato? Vamos lá, no preço da ação sempre pode, né? O senhor mercado está aí para fazer qualquer coisa com os preços das ações. Então, assim, já caiu bastante. A gente está falando de um papel que bateu no intraday lá 70, eu penso nos preços antigos, 70 dividido por 4, enfim, bateu lá 17 e pouco e hoje está R$13. Então, assim, é uma queda relevante e isso já é um pouco do resultado da greve dos caminhoneiros e um pouco do resultado do aumento da taxa de juros. A empresa já trabalhava com uma taxa de juros, olhando um pré mais longo, então, para fazer as contas delas, já é uma taxa maior, então, o impacto não é tão grande, ainda que ele exista, né? Se a gente falar que o pré-longo vai para 11%, vai ficar em 11%, 12%, aí, assim, obviamente tem impacto, mas, assim, até 10% não deveria ter impacto relevante no valuation. E aí, 2 dias parado, assim, se você for olhar, então, tem uma parte relevante da receita dela, que é aluguel. O aluguel não muda. Aí tem uma outra parte relevante, da parte de logística, que acontece dentro da fábrica ou dentro da cidade. Isso daí também não muda. Então, assim, o que vai sobre a Movida também não muda. Então, o impacto no valuation dessa greve de caminhoneiros que aconteceu, ele é muito perto de zero no valuation ou nos resultados. Obviamente vai ter algum barulho, assim, não sei se teve algum caminhão que foi quebrado, assim, eu sei que de outra empresa teve, mas eu não esperaria nenhum impacto grande ou maior do que a taxa de juros. A gente não está falando de um país parando tudo. E até uma outra coisa importante é que, diferente de, por exemplo, hotel, né? Então, se pensar assim, avião, na pandemia, quem não viajou, que você não viajou durante os anos de pandemia, você não vai viajar em dobro depois. Você não comeu em restaurante, você vai comer em restaurante em dobro. No caso deles, não. A carga existe, ela precisa sair de A e chegar em B. Então, assim, pode ser que tenha algum impacto do tipo fazer hora extra, mas eu não esperaria nenhum impacto, assim, muito maior do que isso no valuation. No preço da ação já teve bastante e, assim, pode ser que ainda tenha mais. A gente começou as questões de greve. Perfeito. Eu até trouxe aqui, eu vi o Alex Elo, eu trouxe até aqui o gráfico de Simpar, inclusive, para a gente olhar aqui no nosso telão do Profit Pro da Denlógica, como que está aqui. Nesse momento o papel está, como a Elo falou, a R$13,58, agora caiu um pouquinho, 0,80%, o papel está caindo agora, né? Mas se a gente for olhar no geral, de janeiro para cá, olha só, realmente já teve uma alta aqui no início de agosto, né, com o papel chegando quase aqui a R$17,80.
Mas está longe de vir das mínimas que a gente viu lá no início do ano, né, Elô? Pelo menos é assim como a gente está vendo o Simpar, tem uma boa recuperação de março, até pelo menos aqui o mês de julho veio crescendo bastante aqui o papel, né? E apesar dessa queda de hoje, ainda está longe da gente ver as mínimas que a gente viu no final do ano. Aliás, desculpa, no início do ano. Eu separei também aqui a Ambipar para poder a gente falar, Elô, que você comentou um pouquinho sobre essa questão da aquisição da Ambipar, você que acompanha bem o papel, fiz questão de trazer esse gráfico aqui, porque se a gente olhar a Ambipar do início do ano para cá, olha só, é um gráfico até bonito de a gente ver, né? Vem subindo aqui o papel, vem subindo e vem conseguindo, olha só, R$ 59,15 está agora, numa alta de 0,44%. Com essa aquisição, agora alta de 0,53%. Com essa aquisição, Elô, você acha que tem mais espaço ainda mais para valorização do papel? O que pode gerar, né, de sinergias aí com essa aquisição da Ambipar agora? Essas aquisições, elas são sempre pequenas, né? Então, você está falando de aquisiçõezinhas. A Ambipar faz aquisições muito pequenas. Então, eu acho que cada aquisição, ela gera uma alegria, mostra que a empresa está lá trabalhando no que ela tem que trabalhar, mas ela não muda conceitualmente o valuation, tá? O que acontece é você, o tese de Ambipar, ela é o quê? Você criar um efeito de rede grande, que você se torna um monopólio natural. Então, as aquisições que ela está fazendo nesse negócio que chama Response, né, que é atendimento a emergências, então, assim, para quem tem curiosidade, se você começar a acompanhar caminhão na estrada ou na cidade, vários deles têm um adesivo, eu vi de longe, mas deve ser mais ou menos uns 30 centímetros, escrito Ambipar. Por quê? Porque ela tem cerca de 30% de market share eu não sei como é que fala, no resgate, né, no socorro a cargas de transporte. Então, quando o caminhão, ele é como se fosse, não é protegido, mas se ele tiver um problema, vai ser a Ambipar que vai chamar, tem um adesivo lá até para você saber quem ligar. Mas, assim, então, são aquisições pequenas que vão ocupando espaço. Então, ela tem espaço para cada aquisiçãozinha dessas, acaba permitindo crescer, às vezes, mais do que dobrar, mas elas são aquisições pequenas, tá? Elas são aquisições que, tirando uma aquisição que ela fez muito grande, que foi a de sal, são aquisições que elas vão marginalmente permitindo a Ambipar estar em vários pontos de apoio, por exemplo, à indústria, principalmente a indústria química, para poder, enfim, crescer o negócio dela. Então, um negócio que era totalmente fragmentado e ela está consolidando sozinha. Até quando você perguntou se tem espaço, eu achei que fosse ter espaço no balanço. Ela está vindo fazer um IPO da subsidiária de meio ambiente por causa disso. Está acabando o espaço do balanço para aquisição. Elô, muita gente elogiando, inclusive, aqui, você sempre trazendo uma boa análise, como tá que o Guilherme está dizendo. Mas tem uma pergunta, só para poder a gente encerrar aqui a sua participação, Elô, com a gente hoje, tem uma pergunta aqui do Guilherme dizendo o seguinte: Elô, se o marco temporal for rejeitado, qual o impacto em quais setores e empresas? Eu não estou acompanhando isso na vírgula, eu prefiro não... Essa é pergunta de vestibular, né? Tem uma pergunta dele e tem o Matheus também pedindo para poder falar sobre essa questão dos juros, né? Da alta dos juros por conta da dívida, por exemplo, da Simpar, atrelada ao CDI. Isso é preocupante, Elô? Esse foi o Matheus Tanaka que estava perguntando. Matheus, não, tá? Se você olhar, assim, acho que na outra crise não me preocupava, mas preocupava o mercado. Se eu disser que preocupa zero é mentira, porque a ação apanhou e, assim, a greve dos caminhoneiros não justifica tudo que essa ação apanhou. Mas, assim, por que não me preocupa pessoalmente, tá? Primeiro porque a empresa, ela faz conta. Então, o que é fazer conta? Quando ela tem um projeto novo, ela tem uma taxa de retorno. E ela faz conta, já fazia a conta não considerando 2%, ela fazia a conta considerando a curva preta. Se eu dissesse, foi o que eu falei, se a taxa de juros for para 11%, 12%, assim, você realmente começa a passar e aí você começa a prejudicar um pouco o retorno. Mas a taxa de retorno de um projeto dela é acima de 20%, considerando uma taxa de juros de cerca de 10%. Se ficasse em 2%, a taxa de retorno seria muito maior, não ficou. O retorno ele é menor, mas ainda muito acima do meu custo de capital. Então, foi o que eu falei, né? Acima de 11%, 12% incomoda, não preocupa, porque a Simpar gera muito caixa. Então, o que acontece é que ela gera muito caixa e ela se organiza para investir todo esse caixa, mas você tem um crescimento de resultado e na conta deles você ir diminuindo a alavancagem, né, que medem pela dívida líquida pelo EBITDA. Então, a conta que eles fazem é essa. No momento em que você pegar uma Simpar, virar e falar assim, ok, caos, a taxa de juros subiu demais, o que eles podem fazer? Eles param de crescer, aí eles geram muito caixa e reduz a dívida.
E uma outra coisa que eles podem fazer também é que a dívida deles, ela é o dobro do caixa. Então, apesar dela ser muito grande, conceitualmente porque eles não vão fazer isso, tá? Mas eles poderiam matar de cara quase metade da dívida deles usando o caixa. Então, isso poderia ser também uma possibilidade de dívida bruta, né? A dívida líquida não muda você usando caixa para vender. Mas, principalmente, ela gera muito caixa. Então, é só, para de comprar caminhão, usa o caixa para repagar um pouco da dívida e aí se organiza. Óbvio, isso muda o valuation, tá? Porque se você tem um crescimento menor, vale menos. Mas, assim, não é uma preocupação no sentido de solvência ou de liquidez da empresa, de dar problema no balanço. Maravilha, Elô, quero muito agradecer a tua participação, sempre ótima a tua análise, ótima a tua visão aqui também, né, principalmente aí numa questão geral, mas aí realmente como gestão, olhando essa questão desse impacto político também, de todos esses ruídos aí, tudo que a gente está vendo acontecer nesses últimos dias. Muito obrigada e, claro, você sempre é muito bem-vinda aqui, até uma próxima, Elô. Obrigada, querida, sempre bom estar aqui, muito obrigada pelo convite mais uma vez, até a próxima. Até mais, Elô. Essa foi a Elô Cruz aqui trazendo um pouco aí da visão dela sobre o mercado, sobre tudo que está acontecendo aqui nesses últimos dias. E eu quero ir me despedindo por aqui, quero trazer o Alex André aqui na tela, tá? Porque a gente também dá uma olhada aqui geral nesse mercado, viu, Alex? 0,60 ainda de queda nesse Bovespa. Quem acompanha a gente aqui, quem está acompanhando a nossa transmissão desde cedo, viu que o Marcos Saravalho até adiantou um pouquinho mais cedo, que era mais ou menos isso, o que ele esperava hoje aí de movimentação do mercado depois da forte queda de ontem. A gente viu o Ibovespa hoje abrindo aí em alta, tentando aí uma recuperação. A gente ficou até meio sem entender aqui o que estava acontecendo depois do dia de ontem, viu o Ibovespa subindo, o que estava acontecendo, o petróleo que caía, a gente via setor de petróleo subindo, depois tudo inverteu, ou seja, muita volatilidade aí nesse mercado, mas o Ibovespa parece que está se encaminhando aí para o final do dia, né, numa queda agora de 0,52%. Eu vou só ampliar aqui o mapa de calor, Alex, por variação, para poder a gente ver aqui nesse momento como que tá. Olha só, não mudou muito o cenário de desde mais cedo, a gente deve ver Unidas, né, e Localiza liderando essas perdas aqui hoje. Exetec aqui nesse momento também está caindo 2,79%. A gente tem outros papéis aqui, MRV caiu 1,62%. Como a gente falou, né, Alex, agora há pouco, desse setor de construção, a gente vê nessa questão aí dos juros impactando também aqui esse setor. Prio 3 aí segue liderando essas altas de hoje, 6,3% agora nesse momento. A gente tem aqui também o setor de frigoríficos que está segurando aqui numa alta, ou seja, mostrando que ainda não tem impacto o que a gente está vendo dessa movimentação, né, da greve dos caminhoneiros, pelo menos não por acaso nesse setor, nesse momento aqui, né, Alex? Bom, vamos encerrando aqui a nossa programação nesse momento. Não vamos encerrando, eu tenho aqui o nosso diretor, está aqui do nosso lado, gente, porque não tem uma câmera aqui para poder mostrar ele aqui nesse momento, dizendo assim que encerra, né, Alex? Mas o Ibovespa continua numa queda, a gente não encerra não, a gente continua aqui, então vamos tocando, então, né? Eu quero me despedir de Alex primeiro para poder a gente conseguir fazer essa nossa transição aqui, porque a gente vai continuar. Quando eu digo encerra, gente, encerra a Débora aqui, tá? Porque a gente ainda tem muita programação ao vivo e a Débora e o Alex que sai. Ainda tem o Rafael, ainda tem a Hanna que vai chegar aqui com o BMC Now para poder continuar aqui na programação, né, Alex? Mas a gente vai se despedindo aqui, pelo menos o Alex, com esse cenário aqui de queda. É isso aí, Débora. Inclusive, né, até as próprias companhias, né, ligadas à proteína, como você comentou, né, Minerva, né, Marfrig, inclusive Marfrig também foi destaques de alta de ontem, inclusive o dólar, né, subindo bastante, né, patamares aí já registrados, né, de maiores altas desde o ano passado, né, ou seja, mostrando a força do dólar e a correlação desses papéis com a alta do dólar, que são papéis exportadores, né, ou seja, que também tem essa correlação muito forte com a moeda americana e também com outros setores, como a gente consegue observar aqui na Bolsa, né? Então não tem nenhuma grande novidade para quem acompanha, né, o dia a dia, essa correlação entre Bolsa, dólar e os ativos ligados, né, às exportações. Mas, Débora, eu quero despedir de todo mundo por aqui, foi um ótimo bate-papo com todo mundo aqui da BMC News. Quero agradecer também todos os telespectadores e agora deixar com a Hanna e o Rafael Lara aqui para conduzir o BMC Now. Débora, um grande abraço. Peraí, eu tô até abrindo aqui de novo, fechei aqui o gráfico, tô abrindo de novo, porque eu tô vendo todo mundo aqui no chat dizendo assim, olha a puxada, o que tá acontecendo? Eu até fechei, olha isso. A PetroRio. Dá para entender o que tá acontecendo com esse Bovespa, Alex do céu? Pelo amor de Deus, sobe agora 0,91%. Que é isso, Alex? Como é que isso justifica? Agorinha mesmo, eu mostrei que estava caindo, agora virou 0,86%. Eu só olhei para PetroRio, estava subindo uns 4%, depois subiu 7% agora de alta? O que é isso, gente? Alex, como é que se entende esse mercado, pelo amor de Deus?
Tem que entender quais são os players, né, compradores agora, da onde veio essa ordem grande aí de compra, e depois a gente pode trazer mais novidades. Agora no BMC Now, provavelmente o grande Rafael Lara e Hanna Beltrão, a gente vai trazer mais detalhes daqui a pouquinho. Fique ligadinho que a gente vai passar mais detalhes dessa alta da Bolsa aí que está acontecendo agora, Débora. Exatamente isso, Alex. Vai ficando aí, eu vou me despedindo de você, mas é isso mesmo, viu, gente? O mercado é dinâmico, a gente vem acompanhando aí desde o dia, né, desde o início da nossa programação. O Alex vai se despedindo aqui da gente, enquanto a Hanna vai se movimentando aí para poder a gente conseguir tocar aqui essa nossa transmissão, mas quem vem acompanhando a gente hoje já viu que a gente veio trazer todos os especialistas, né? O Marcos Saravalli também, que veio aqui, falou também, né? O Rafi, que mais cedo também falou sobre essa questão dessa volatilidade que a gente vem acompanhando no mercado hoje. Não à toa, olha só, separei até aqui, estou até pelo volume aqui de negociação, para a gente entender um pouco onde é que estão essas maiores negociações agora, nesse momento aqui, realmente Prio 3 tem o maior volume de negociação agora. A gente consegue, a Petrobras, apesar de ter um peso de volume muito grande aqui no Ibovespa, ainda não é o maior volume de negociação, é sim Prio que vai subindo aqui, que vai ajudando aí nessa disparada que a gente está vendo, porque, por exemplo, o Vale está caindo agora no volume de negociação, o Petro 3 ainda cai nesse volume de negociação, o Petro 4 que vinha caindo virou, agora sobe um pouquinho no volume de negociação, mas Prio 3 é que tem na maior porcentagem aqui, ó, 490 milhões aqui nesse momento aqui de negociação. Eu vou até tentar abrir aqui um pouquinho o gráfico de Prio 3 para poder a gente dar uma olhada de como que vem esse papel aqui durante o ano. Deixa eu só abrir aqui para vocês para poder a gente acompanhar aqui direitinho. Olha só, Prio 3, para a gente ver. Olha isso, olha como vê o gráfico aqui de Prio 3 no dia aqui de hoje, nesse momento, pelo menos aqui, nesse último candle, como a gente pode ver, não sei se vocês vão conseguir visualizar. Mas aqui, olha só, Prio 3 que abriu hoje a R$ 18,36, agora o papel está a R$ 19,56, a gente já foi numa máxima aí de 19,85, né? Numa variação agora de alta de 7,34%. Nesse momento, agora no volume de negociação, não sei se eu vou conseguir aqui rapidamente trazer para vocês aqui esse volume de negociação, porque a Hanna já está ali se movimentando, mas o volume de negociação também é bastante alto aqui nesse momento de Prio 3, que vem aí sustentando nesse momento aqui esse Bovespa que virou, e foi graças a vocês aqui que eu estou de olho aqui. Será que alguém errou o dedo? Aí o Hamilton está dizendo aqui, né? Como é que subiu tudo junto, parece que hackearam a bolsa. Não dá essa sensação, gente? A gente que vem acompanhando aqui, olha só, mapa de variação aqui no monitor de mercado, eu vou abrir aqui por variação para vocês entenderem. É Prio 3 que está liderando realmente aqui essa alta, 6,85% de alta agora. A gente ainda tem VEG aqui, também subindo bastante aqui, 6, olha só, Elet3 e Elet6 também que sobe bastante, Elet3 que está subindo mais de 5%, ou seja, apesar de toda aquela repercussão, né, sobre a privatização, se vai existir ou não, Elet6 também está disparando aí nessa alta. A gente vê que nas baixas, né, Unidas e Localiza reduziram aí um pouco aí essas quedas, mas o mercado é realmente muito dinâmico. Eu vou voltar o Ibov para poder a gente ver, tentar aqui entender o que está acontecendo com esse Ibovespa que está testando aí o coração de todo mundo hoje. Mais de 1% de alta agora, era finalzinho do dia, o mercado caminhando aí já para o fechamento do dia, fechamento do pregão, a gente vê uma disparada aí de 1,05% agora, 114.604 pontos. Ibovespa que já chegou à mínima hoje aqui, ó, de 112.435 pontos. Agora sobe, virou totalmente de última hora aí, pegando aí todo mundo de surpresa, testando o coração, né, de todo mundo, inclusive haja ansiolítico, né, para poder segurar aí a emoção dessa galera aqui do mercado. O Aelda tá dizendo aqui, ó, vai Lira, vai, depois a fala do Lira aí, então estaria repercutindo aí positivamente. O Jackson está dizendo, o que aconteceu? 5 minutos, tudo explodiu. É assim, o mercado é assim, é dinâmico, é assim que acontece. Mas a gente, é só continuar ligado aqui, ó. Continua ligado na nossa programação na BMC, que você vai acompanhando aí tudo que está acontecendo no mercado, assim, ao vivo, tempo real, no nosso telão aqui do Profit Pro da Nelogica, para poder a gente trazer para vocês tudo que está acontecendo aí. Agora, com certeza, a Hanna vai trazer junto com o Rafael aí mais avaliações aqui desse mercado, para a gente entender o que está acontecendo, o que está puxando aí, né, esse Bovespa, que virou totalmente tudo aí de última hora. Continue na nossa programação, que vocês vão acompanhando, que eu sei que a Hanna já está pronta aqui para continuar nesse barquinho aqui, né, Hanna? É isso aí, né, Débora? Dá pra ver. Eu tô achando que esse Bovespa tava com saudade de mim, viu, Hanna? Tava, Débora. Até eu acho virou que ele tava tudo com agora, saudade, olha isso. Tava, né, não tava se comportando muito bem. 1,28% de alta agora, gente. O que tá acontecendo? É isso aí. Do nada essa virada, né, Débora? E a gente vai tentando entender, né, aqui o que acontece.
porque do nada essa viradinha aí faltam 20 minutos mais ou menos, né, para o mercado fechar. A gente sabe, né, que fica ainda rolando depois um pouquinho, mas a gente vai tentando. Mas a gente entender. teve ainda há pouco, a gente até passou aqui, Hanna, para quem está acompanhando já a gente, o Lira falou ainda há pouco, deu uma acalmada aí nos ânimos, né? Então isso pode ter aí pesado positivamente, a gente vai saber daqui a pouquinho aí, então continue na nossa programação com a Hanna para poder ver se foi isso realmente que está pesando. Aliás, já tem gente falando, inclusive aqui, né, falando sobre isso aqui no chat. O RCD Goss está dizendo que esse tipo de volatilidade, né, é raro acontecer realmente. De tanto idas e vindas, assim, não sei nem como. Sabe aqueles brinquedinhos que a gente fica batendo, assim, que vai e vem? Lembra aqueles bate-bate que a gente tinha antigamente? Lembro. Aí fica, tá parecendo esse Ibovespa. Né? Tá parecendo Ibovespa hoje. Mas é isso. Segundo o Rui das Neves, aqui é o beta maravilhoso da Bolsa. É isso aí, Hanna. Fica com você agora. Eu vou me despedindo. Eu vou deixar até o telão aqui aberto para poder o Rafa acompanhando junto com vocês e na programação. Até amanhã, Hanna. Obrigada.